Olá, jovens! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal da Central Jovens. Nós estamos muito animados por estar aqui com vocês. Eu e a Camila somos host desse podcast hoje. Temos duas convidadas maravilhosas, que são a Luana e a Julie. E elas são muito bonitas, muito lindas, muito legais. E estão muito animadas aqui para compartilhar com vocês um tema tão importante que nós vamos abordar hoje. Mas para começar esse podcast, eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem. Pode ser primeiro a Luana, depois a Julie. E se apresentar pra gente, por favor. Perfeito. Então, meu nome é Luana, Luana Rodrigues, mais precisamente. Tenho 22 anos, sou natural do Rio Grande do Sul, mas atualmente moro em Minas Gerais, na cidade de Três Pontas. Sou membro há 9 anos da igreja e fui designada para servir na Missão Colômbia, Bogotá Sul, mas fiquei 6 meses na Missão Teresina. Incrível, minhas missões. Mas é isso. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por se apresentar pra gente. Tá. Então, meu nome é Julie. Eu falo Julie porque é chique. Pra ser mais específico, eu tenho 25 anos. Mentira, eu tenho 24. Errei minha idade. Tá tudo bem. É a crise de identidade que a gente passa às vezes. Eu tenho 24 anos. Eu servi missão em Curitiba Sul. Servi 2018 e 2020. E eu tô muito feliz pela oportunidade de participar desse podcast, principalmente por ser um assunto que eu sou apaixonada, que eu sou encantada por falar e por vivê-lo. Então, tava muito ansiosa pra poder encontrar as meninas. E acho que é isso. Muito bom, muito obrigada. Gente, uma curiosidade, elas viajaram 5 horas para chegar aqui no estúdio da Central. Então, assim, elas estavam muito animadas para gravar esse podcast, e nós também. Vou pedir para Camila se apresentar também rapidamente pra gente. Ela já apareceu em outros, mas só para retomar, né? Quem é você, Camila? Então, eu sou a Camila, moro em Campinas, eu tenho 26 anos, servi na Missão Brasil Florianópolis e hoje sou voluntária aqui na Central. Muito bom. E eu sou a Júlia, né? Sempre apareço aí nos vídeos e tudo. Tenho 25 anos, em breve 26. Porque o tempo passa. E é isso que a vida passou como se fosse um sonho, né? Com certeza. Eu sou de Campinas também. E, por fim, né, para deixar claro para vocês agora, depois de todo esse suspense, o tema do nosso podcast é saúde emocional. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso e vamos dar a nossa opinião, compartilhar experiências pessoais que nós tivemos. E queremos enfatizar, né, que nós não somos profissionais na área, mas nós realmente somos muito gratas por todos os recursos que nós conhecemos, tanto da igreja quanto de recursos gratuitos de saúde que tem no Brasil, para cuidar da nossa saúde emocional. Nós sabemos que nós somos filhos de Deus, né, somos muito especiais. E isso é muito importante, ter esse conhecimento. Muitas vezes a gente se perde um pouco, né, nessa noção de mundo, de comparação, de tantas coisas que a gente vê. Para vocês, por que é tão importante reconhecer que nós somos criações de Deus nessa terra? Eu acredito que o conhecimento de que nós somos filhos de um Deus que é maior que nós temos uma natureza tão especial, nos ajuda em nossos momentos difíceis da vida. Sejam eles os momentos de dificuldades emocionais ou qualquer outro momento. Para mim, especificamente, saber que eu sou uma filha de Deus me ajudou a nunca duvidar de que Deus estava do meu lado. Por mais que eu estivesse passando por um momento de desafio emocional, me ajudou a saber que, independente se eu tivesse em uma crise de ansiedade, se eu tivesse triste por algum motivo, eu sabia que Deus estava do meu lado. Então, ter crescido sobre essa base, né, me ajudou muito a saber que tinha alguém, sempre vai ter alguém especial esperando para que a gente possa só pedir e Ele vai abençoar e ajudar. E isso pode transformar toda a nossa vida. Isso é muito interessante, eu gosto muito disso. É o meu alicerce para poder lidar com os desafios. Saber que existe um Deus, que Ele é meu Pai. Muito bom, muito obrigada por compartilhar. Bonito, né? Foi tocante. Profundo.
Quando tu fez a pergunta e a Júlia tava respondendo, muitas coisas passaram na minha mente, né? Mas principalmente entre os 2 pontos, né? O que muda na nossa vida saber que existe um Deus, mas o que aconteceria se a gente não soubesse da existência de Deus ou a nossa proximidade com Ele, né? Passou esses 2 pontos na minha mente de que saber que existe um Deus, que Ele é nosso Pai Celestial e que Ele literalmente se importa com a gente é algo extraordinário, né? Porque a gente sabe que nada é em vão nessa vida, né? Que o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas tristezas, elas não são em vão. Mas eu fiquei pensando no momento em que eu não tinha esse conhecimento de Deus, né? De que maneira eu olhava as dificuldades, de que maneira eu olhava as coisas. Era muito tipo, nossa, mas por que essas coisas existem, né? Mas saber que existe um Deus, ter esse conhecimento e estar do lado dele, é saber que a gente pode confiar que essas coisas não vão ser pra sempre, né? Muito bom. Gostei muito. Tem alguma coisa a comentar sobre isso? Então, é interessante porque a gente acha que ter alguma dificuldade emocional, ansiedade, depressão, coisas do tipo, nós pensamos, nossa, mas será que é falta de Deus? Na verdade, não. Nós estamos aqui na Terra, passando por essas dificuldades porque o Pai Celestial, Ele confia no nosso potencial. Uhum. E eu lembrei de uma escritura, não vou lembrar da referência, mas no livro de Abraão fala que nós viríamos para essa terra para sermos provados e testados, para podermos voltar à presença do Pai Celestial. E eu penso numa pergunta para vocês. Como foi para vocês, vocês têm esse conhecimento de que são filhos de Deus, mas como aconteceu com vocês? Como vocês conseguiram se encontrar e perceber que vocês tinham alguma dificuldade em relação à saúde emocional? Como vocês conheceram nesse ponto? Faz sentido? Faz. Faz todo sentido. Pra mim, essa jornada começou há bastante tempo. Mas eu descobri que começou há bastante tempo depois que eu comecei a me conhecer melhor. E essa é uma coisa, talvez uma dica, uma coisa muito importante, né? Buscar nos conhecer. Pra saber o que nós sentimos, o que as coisas que acontecem com a gente estão querendo dizer e estão demonstrando. Eu realmente descobri que eu tinha alguns problemas emocionais e mentais no ano de 2018, quando eu estava na missão. E a esposa do meu presidente da missão, ele falou, olha, Julie, eu acho que... Sister Gomes, eu acho que você talvez tenha depressão, vamos falar com um profissional da saúde. E quando eu conversei com o profissional da saúde, eu percebi que durante toda a minha vida eu fui uma criança ansiosa, eu fui uma adolescente ansiosa, e eu procrastinei o tempo de tratamento, né? Porque eu nunca reconheci. Então, quando eu reconheci que eu tinha esse desafio, que eu tinha esse problema, foi um choque pra mim. Porque, infelizmente, esse assunto que nós estamos tratando agora ainda é um tabu, ainda é algo não tratado com abertura na sociedade, né? Ninguém quer aceitar, né? As pessoas... Ninguém quer aceitar. Exatamente. Quando alguém fala isso pra gente, eu não tenho. Acho até mesmo no mundo cristão, né? Sim. É como muitas vezes, ainda mais quando eu era mais nova, a saúde emocional era tratada como se você tem uma doença emocional, você não tem Deus na sua vida. Uhum. E eu ficava tipo, não é possível, né? Não Verdade. é possível que seja assim. Sim. E ela tratou aquilo com tanta naturalidade, com tanto amor, que eu decidi, né, investir na minha saúde emocional. E ali eu fui me conhecendo e vendo que eu realmente tinha alguns problemas, mas que tinha solução. E que eu não estava sem Deus, eu não estava sem o amor de Deus, muito pelo contrário, são os momentos onde eu mais sinto o amor de Deus por mim. E o Senhor é tão perfeito, né? Porque Ele criou todas as coisas. Ele deu o problema, mas Ele também deixou a solução. Enquanto vocês estavam comentando, tanto sobre sermos criações divinas de Deus, né? E essa frase que você falou, nos momentos mais difíceis é quando eu me sinto mais próxima de Deus. Eu tenho uma parte na Biblioteca do Evangelho, onde eu marco algumas escrituras específicas. E eu tenho uma denominada como linhagem divina.
que sempre quando eu me sinto mal, pra baixo, ou eu esqueço que eu sou uma filha de Deus, eu vou lá e estudo essas escrituras e citações. E tem uma citação em um discurso que se chama Julgar. Na verdade, não é um discurso, Não, é um discurso, sim, da Liahona de Jovens Adultos. O discurso se chama Julgar com Justiça, mesmo nas redes sociais. É de dezembro de 2020. E a citação diz assim: uma das ferramentas mais insidiosas de Satanás é a tentativa de impedir que tenhamos um entendimento real de nossa verdadeira identidade. Né? Então, quando perdemos de vista a nossa verdadeira identidade, pensamento de julgamento e autocrítica podem substituir sentimentos de autocompaixão e amor. Criamos um distanciamento dos outros, de nós mesmos e até mesmo do espírito. Então, eu acho que vem muito isso que você compartilhou, né? A falta de autoconhecimento e de amor próprio faz com que a gente não se cuide. E é tão importante ter isso, né? E quando nós não nos cuidamos, Satanás está vencendo. Exato. Né? Então é totalmente o oposto. Não é porque nós temos um desafio que nós estamos longe de Deus. É quando nós não nos damos o cuidado suficiente. Porque nós somos importantes. Nós somos criações divinas, né? É quando nós somos negligentes com a nossa... não vou colocar como essa palavra. Mas quando nós somos negligentes com aquilo que é uma dificuldade... E aí a gente acaba dando mais poder para Satanás. Eu acho que muitas das vezes também, a gente também não quer aceitar que a gente passa por algumas coisas, né? Eu fiquei pensando quando a Camila perguntou, primeiro momento, assim, ó, o meu encontro com eu saber que eu teria que cuidar da minha saúde mental, foi quando eu saí do Rio Grande do Sul e vim morar em Minas Gerais, né? Fui morar em Minas Gerais. E eu fiquei em choque, assim, porque eu achava que eu era responsável pelos meus irmãos. E que eu tinha que ficar cuidando deles. E que eu não podia sair de casa, que eu não poderia buscar a minha vida, né? Ou buscar o que eu tava querendo, que era poder servir uma missão. E eu fiquei muito mal, muito mal. Aí a Júlia pegou e falou pra mim no outro dia: amanhã você tem psicólogo às 2 horas. E eu, não preciso de psicólogo, não tô louca. Então, às vezes também a gente não quer aceitar que certas coisas estão acontecendo com a gente. Por isso, por falta de conhecimento, por saber que também essas coisas aconteceriam com a gente, né? Tristezas, algumas emoções que sobem e descem ao mesmo tempo. Mas gostei do que a Júlia falou, que é esse ponto de que saber que essas coisas vão acontecer com a gente, né? E eu acho que isso não que nos deixa mais preparadas, mas saber que às vezes é a vontade do Senhor, né? E que Ele tá cuidando de todas as coisas também. Com certeza. Eu também fiquei pensando, né, enquanto vocês compartilhavam, no momento que eu identifiquei que eu precisava de ajuda. Durante toda a minha adolescência, eu tive momentos muito difíceis que a minha mãe parou e falou: não, você tem algum problema, né? Eu fiz terapia quando eu era mais nova, só que eu era muito fechada, eu não queria ser ajudada. Eu acho que esse é um ponto, né? Você precisa se permitir ser ajudado também, senão não vai dar certo, né? Mas eu lembro claramente que quando eu voltei da missão também, minha mãe estava passando por um momento muito difícil, ela estava passando por um divórcio. E era muita coisa acontecendo. Eu voltei na pandemia, divórcio, eu não conseguia sair de casa, né? Porque eu não queria trazer nenhuma doença pra dentro de casa e tal. Voltar da missão já é difícil. Né? E foi, tipo, tudo junto e ao mesmo tempo. E eu lembro que quando a pandemia deu uma melhorada, teve uma noite que eu pensei que eu tava com Covid. Porque eu não conseguia dormir, eu tava com muita falta de ar e eu tava, assim, desesperada. E aí meu pai também pensou que eu tava com Covid e me levou pro hospital, né? Era de madrugada e tal. Aí eu cheguei no hospital, passei na triagem, tudo. Aí a médica, ela sentou comigo e ela falou: olha, isso que você tá tendo é uma crise de ansiedade e uma crise de pânico. Você precisa de um psicólogo. E naquele momento, sabe, meu mundo caiu, assim. Eu falei, como assim, né? Como assim? Eu preciso de ajuda psicológica agora, né? Eu achava que eu tava bem. E aí eu comecei a fazer terapia e eu me entendi muitas coisas da minha vida, do meu passado. E a minha psicóloga, eu não lembro exatamente a linhagem que ela seguia, mas ela via muito pelo lado genealógico. Como que a estrutura dos seus antepassados podia influenciar na sua atitude hoje, né?
E ela sempre pedia pra eu falar da minha avó, do que eu sabia das minhas bisavós, dos meus bisavós também, e como que isso impactava nas minhas atitudes de hoje em dia. E isso me ajudou muito a me entender, sabe? E até hoje, às vezes eu tenho algumas crises de ansiedade. Eu não faço terapia hoje, mas eu sei o que eu preciso fazer para não ter umas crises tão fortes. Estou buscando psicólogos, obviamente, que eu me identifique, porque a minha psicóloga em Campinas fica muito longe para eu ir sempre. Mas eu sou muito grata, sabe? Por esse momento que eu percebi que estava tudo bem, que eu precisava de ajuda e eu me permitia ser ajudada. Porque isso me ajudou a ter um nível de progresso pessoal muito grande. E é muito bonito, sabe? Você saber que você simplesmente precisa de ajuda e que tem pessoas e recursos que podem te ajudar. E que tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Não é um monstro e não é algo errado. Exato. Quando eu falo com amigos que não querem, né, buscar um psicólogo por acharem que estão loucos, porque eu levanto a bandeira, eu mando todo mundo, vamos gente, vamos fazer vamos lotar um ônibus e vamos parar na porta da Caravana. fazer uma caravana pra terapia. E eles não querem, eu falo, tente não encarar como um tratamento, mas como uma prevenção e um autoconhecimento. Porque a gente pode prevenir muitas coisas na nossa vida. E por que não prevenir, né, com que a nossa saúde emocional seja afetada? A gente não come muito doce pra gente prevenir um diabetes. E a saúde emocional e mental trata da mesma coisa. Muitas pessoas acham que é coisa da minha cabeça, mas não é coisa da nossa cabeça. Eu não sou um profissional da saúde mental e emocional, mas eu sei que são coisas do cérebro. O cérebro é um órgão como todos os outros do nosso corpo. E às vezes ele passa por alguns traumas, alguns danos. Às vezes Algo para de funcionar. Algo para de funcionar. E assim como a gente conserta uma perna quebrada, né? Assim como a gente conserta a gente faz um tratamento para diabetes, a gente tem que buscar consertar e ajudar o nosso cérebro também a produzir bem, né? Então, nessa busca que eu faço até hoje pela saúde emocional, são sempre altos e baixos. Mas nesses altos e baixos, eu vejo que eu sou um ser humano. Nós somos seres humanos. Nós temos pequenas falhas no nosso sistema. E tá tudo bem a gente ir atrás da correção de alguma dessas falhas. Então, eu acredito que nossa geração, né, é responsável por quebrar alguns paradigmas que existem na sociedade. Como o paradigma de que depressão é falta de Deus, ou que não precisa buscar tratamento, você consegue sozinho, né? E eu acredito realmente que se nós alinharmos a nossa vida com Deus, com profissionais da saúde que foram enviados por Deus, nós vamos conseguir viver uma vida feliz e em paz, mesmo que nós não sejamos curados 100%. Nós vamos conseguir viver felizes. Eu gostei muito do que ela falou, que quando ela marcou o psicólogo pra mim, ela me falou isso, né? Acho que a importância de levar essa palavra, né? Só essa palavra com a gente, prevenção, né? A gente não vai pro psicólogo porque a gente tá muito doente. Às vezes sim, porque a gente precisa tratar alguma coisa. Mas também a gente pode começar um tratamento para prevenir que coisas piores aconteçam. E ela me falou isso, e também na missão eu tive alguns probleminhas. E a esposa do meu presidente, ela falou: "Hermana, você vai falar com um psicólogo, mas só para prevenir. Não que você tenha algo, mas pra gente prevenir que você não fique pior. Para que sentimentos e pensamentos eles não venham na sua cabeça." Então, quem tá nos assistindo pode lembrar dessa palavra, né? Que talvez o tratamento que a gente vai começar, ou que vocês vão começar,
lembrem dessa palavra que é para prevenir. Eu acho que quando a gente lembra dessa palavra, a aceitação de poder fazer uma terapia, de buscar um profissional, ela se torna mais leve. E algo que é interessante é que quando a gente entende essa palavra, que tem um significado tão forte, né, prevenção, a gente consegue entender que terapia é ir lá conversar com um psicólogo para nos ajudar a entender que as coisas que passou já foi, ficou lá. A gente não precisa carregar esse fardo. Uma mochila. Essa mochila, assim, sabe? A vida já é tão pesada, né? Tem a correria da vida, do trabalho, faculdade. Para quem é casado, tem filhos e essas coisas. Você não precisa de mais um peso para viver essa vida, né? Você pode ir deixando. E o que importa é daqui para frente. O que ficou para trás a gente não consegue mudar. Mas as nossas escolhas, elas vão determinar o nosso futuro. Sim, isso é muito certo. Eu acho que por ter esse tabu ainda, muitos relacionamentos, inclusive, são muito afetados, sabe? Eu tenho alguns amigos muito próximos, não vou citar o nome deles, né, porque eu não quero expor ninguém, mas eu lembro que esse meu amigo, ele tinha muita dificuldade de aceitar que existiam desafios emocionais. E ele começou a ter crises de ansiedade, mas ele não soube reconhecer. Por sorte, a esposa dele soube. E ele teve uma crise de ansiedade tão forte que ela conta que ela precisou colocar ele embaixo do chuveiro para ele conseguir relaxar, né? E aí ele entendeu que ele precisava de ajuda, né? Porque eu acho que até, mas na questão masculina, talvez eles se sintam menos homens, porque tem esse desafio, porque precisa dessa ajuda. Fragilidade, né? E não é uma fragilidade, é algo tão importante, né? Você também se cuidar. Para você conseguir suster a sua família e ser o homem que você precisa ser, né? Eu sei que somos só mulheres falando, mas foi uma experiência muito próxima a mim que eu passei. E eu acho que é muito importante todas as pessoas realmente buscarem essa ajuda. E muitas vezes, né, ao longo desse processo, a gente fica se perguntando, mas por que eu tô passando por isso? Né? Por que eu faço tudo certo, eu guardo os mandamentos, eu acredito em Deus, eu me esforço por ser a melhor pessoa que eu posso ser, por ajudar o próximo e tudo, e as coisas continuam acontecendo com a gente, né? Então eu queria perguntar pra vocês, que conselhos vocês dariam para aquelas pessoas que têm constantemente esse pensamento de por que eu? Por que isso tá acontecendo comigo? Talvez pareça um pouco frio o que eu vou dizer, mas a pergunta correta deveria ser, por que não eu? Se nós pararmos um dia da nossa vida e sairmos pela rua, nós vamos ver que cada uma das pessoas passam por um desafio diferente. Cada pessoa tem o seu Getsemane. Cada pessoa tem o seu desafio, cada pessoa tem seu momento. E uma vez eu ouvi uma frase quando eu estava na missão, tratando dos meus problemas emocionais, e essa frase nunca saiu da minha mente. E ela falava que se você passa por um desafio específico, é porque Deus confia em você tanto a ponto de saber que você é o suficiente para passar, aguentar e sair vitorioso disso. Então, isso mudou minha vida. E eu lembro que eu escrevi na primeira página do meu planejamento, porque eu sabia que Deus sabia que eu era capaz de passar por aquilo. E voltamos, né, na nossa importância da crença de ter um motivo, ter em quem acreditar, ter um motivo para continuar. Quando nós temos um motivo, nós sabemos que essa crença vai nos levar a ver o potencial gigantesco e enorme que nós temos. Porque nós temos potencial. E muitas vezes, coisas acontecem conosco para que nós possamos ajudar outras pessoas. Eu me lembro do FSUAI do ano passado, que a gente estava junto lá, né, Camila? CA, né? CA, era juntos. E eu lembro que eu tava lá e no primeiro dia encontrei uma jovem sentada sozinha. Ela tava tipo em posição fetal, tendo uma crise de ansiedade muito forte. E eu lembro que eu sabia o que ela tava sentindo, não inteiramente, né? Mas eu sabia o que ela tava sentindo. Mas por ter me autoconhecido, eu sabia o que ela podia fazer para se sentir melhor.
Então eu sentei do lado dela e fiz com ela alguns métodos que eu uso para me sentir melhor quando eu tô tendo esse tipo de crise. E naquele momento eu vi qual era o meu propósito. Que o meu propósito era ser um instrumento nas mãos de Deus, para que eu pudesse levar para as pessoas as bênçãos que Ele já me deu. Então, nem todo desafio é negativo. Nem todo desafio ele tem que ser levado como um peso, uma carga, mas sim como uma bênção para a vida de outras pessoas e para nossa vida, porque quando nós estamos servindo ao próximo, nós estamos servindo a Deus. Com certeza. Eu acho que, como a gente estava falando no início, né? Reconhecer que somos filhos de Deus e reconhecer o plano que Ele tem pra gente e talvez possíveis coisas que aconteceriam com a gente aqui nessa terra, né? Faz a gente pensar por que eu tô passando por certas dificuldades. Mas o conhecimento que a gente vai ter de Deus, do plano dele, é saber que nada vai ser perfeito, né? Tipo, a nossa vida aqui, o nosso momento nessa terra, ele é um momento de testes, de provações, de altos e baixos. E por quê que a nossa vida vai passar por altos e baixos? Por que não pode ser só o bom ao mesmo tempo, né? E o Senhor sabia que se fosse bom, todas as coisas perfeitinhas ao mesmo tempo, a gente não ia cumprir o propósito que Ele criou, que é de crescer e de poder aprender e de a cada dia ter a possibilidade de nos tornar como o Salvador Jesus Cristo, né? Esse é o plano central da gente aqui nessa terra, é ser testado para que a gente possa se aproximar cada vez mais e nos tornar dignos de um dia voltar à presença dele. Mas, se a gente não tiver o sofrimento, a gente não vai poder, talvez, sentir a paz depois que ele vai passar. Se a gente não tiver 100% alegre, a gente não vai ter a tristeza. Então, é o oposto, né? Isso faz parte do plano de Deus. Eu acho que reconhecer isso, e isso enfatiza muito no nosso estudo, né? A gente está buscando conhecer a Deus e o plano que Ele tem pra gente, a gente vai poder aprender um pouco isso. Mas isso não significa que os problemas eles não vão desaparecer. Às vezes eles vão continuar e a gente vai reconhecer com mais frequência. Mas poder ter essa certeza, né, de que o Senhor, que Ele sabe dessas coisas, né? E o que a Julie falou fez eu lembrar de uma série que eu tava assistindo. Acho que muitos vão conhecer, né? A série The Chosen. E me lembrou de uma experiência que quando Jesus Cristo ele estava dando o poder para essas pessoas, para os discípulos, para que elas pudessem curar, né? E os discípulos não eram perfeitos também. Eles tinham doenças, eles tinham algumas enfermidades. E um deles foi e perguntou para Jesus Cristo, né? Mas por que eu? Tu vai me dar esse poder de curar as pessoas? Mas eu não fui curado, por que tu não me cura, né? E Jesus Cristo, ele falou para ele, eu podia te curar agora. Eu posso tirar todas essas coisas, mas isso não é o plano de Deus. O plano de Deus para você é que você possa testificar de Jesus Cristo e saber que Ele pode levar a cura para as pessoas. Então, como a Julie falou, é esse ponto, né? De que o Senhor, Ele vai nos usar de instrumentos nas mãos dEle. Às vezes vai ser com um pouco de sofrimento, mas vai ser para o nosso crescimento e também para o nosso propósito, que é de poder servir as outras pessoas, né? Muito bom. É interessante. Eu tô aqui ouvindo vocês, eu lembrei de dois momentos na minha vida que eu ainda não entendia o porquê que estava acontecendo comigo. Então, eu era bem jovenzinha, estava me preparando para servir uma missão e eu sempre estava com as Cíceres lá em Manaus. E eu tinha uma amiga que estava servindo como missão de curto prazo, porque ela estava decidindo se ia servir missão, e tinha a missionária de tempo integral. E essa minha amiga tinha uma dificuldade emocional. E outros problemas de saúde também. E foi ali naquele momento, servindo uma missão de curto prazo, que ela decidiu servir uma missão de tempo integral. E eu acompanhei, assim, todo o processo dela. E depois ela recebeu uma outra companheira que também tinha problemas emocionais. E foi muito difícil a transferência. Eu vi de perto, sabe? Que elas moravam em cima, elas moravam embaixo, então eu vi o processo. E eu não entendia muito bem. E algum tempo depois, eu era uma missionária e
eu tive uma companheira, na verdade eu tive 2 companheiras com problemas emocionais. E eu tava terminando a minha missão. E eu não conseguia entender o porquê que eu tava vivendo aquilo, né? E aí uma delas voltou pra casa, eu fiquei em trio e logo depois eu encerrei a minha missão. E eu lembro de uma frase que o meu presidente de missão, ele sempre me falava, que o nosso psicológico, ele pode nos matar. E a gente tem que ter esse autocontrole. Por isso que é tão importante nós nos conhecermos. A gente falou bastante sobre o autoconhecimento. E se a gente não tem esse controle, ele realmente, a gente vai estar dando poder para essa bomba estourar e a gente não vai saber o porquê. E aí foi quando eu entendi, foi nesse momento que eu descobri que eu precisava de ajuda. Foi na pandemia, no trabalho, quando eu tive uma crise do pânico. E eu perdi todos os sentidos, crise do pânico com crise da ansiedade. Eu perdi todos os sentidos do meu corpo, todo o controle que eu tinha naquele momento. Eu falei, puxa vida, eu tô aqui precisando de ajuda. E há épocas atrás eu tava tentando entender o porquê que eu tava passando por aquilo. Então existem situações na nossa vida que a gente vai viver para em determinado momento a gente aplicar na nossa vida, ou ao contrário, né? Eu acredito que o Senhor, Ele nos ama. Com certeza Ele nos ama, eu não tenho dúvida disso. E eu sou muito grata por entender que eu posso me olhar no espelho hoje e saber que eu, Camila, sou uma filha do Pai Celestial. E que o meu propósito aqui na Terra, como a Júlia falou, é ser instrumento na mão do Senhor para abençoar a vida de outras pessoas. Né? O antes e o depois dessa experiência me tornou uma pessoa mais forte. Verdade. Enquanto vocês estavam compartilhando, eu lembrei da minha história favorita das Escrituras, que é a expiação de Jesus Cristo, né? Pra mim é muito forte pensar que Jesus Cristo, ele literalmente sangrou por todos os poros, e não só pelos nossos erros, mas também pelas nossas dores, pelos nossos desafios. E em um dos meus estudos do Novo Testamento, lá em Lucas 22, tem um versículo que eu tinha lido várias vezes, mas eu não tinha realmente compreendido e tido um testemunho dele, né? E eu lembro que eu fui procurar imagens de Jesus Cristo no Google, da expiação dele, e eu encontrei uma imagem muito bonita, que eu não sei se vocês já viram, que é Jesus Cristo ajoelhado e tem um anjo atrás dele. Ah, sim. Essa imagem é uma das minhas favoritas. Eu nunca vi, gente. Me manda, por favor. Vou mandar pra vocês. Vou colocar aqui também pra É que vocês ele tá verem. numa pedra, assim, não é? Ou só que ele tá só ajoelhado? Isso, que ele tá ajoelhado e tem um anjo. Uhum. E aí, tá falando, né, os versículos eu vou ler aqui pra vocês, né, Lucas 22, do 41 ao 44. E relata que ele apartou-se deles, dos discípulos dele, cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos, orava. Então, Jesus Cristo naquele momento começou a oração dele, né, pra espiar. E ele falou, Pai, se queres, passa de mim este cálice, porém, não se faça a minha vontade, senão a tua. Então, eu imagino que Jesus Cristo estava pensando naquele momento, por que eu? Por que eu tô passando por isso? Pai, por favor, se for a tua vontade, por favor, Tira. me ajude a não passar por isso. Mas se é da sua vontade que eu passe, eu tô aqui disposto. E aí vem um versículo que eu aprendi, uma lição muito valiosa, que provavelmente eu vou chorar. E disse, e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E eu gosto muito dessa passagem, porque eu li ela em um momento muito difícil da minha vida. Que eu realmente não sabia que decisão tomar, o que fazer. E eu pensei, cara, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, teve um anjo que fortaleceu ele no momento mais difícil de toda a humanidade. Por que eu não posso ter ajuda da expiação que ele fez por mim? Ele já sentiu tudo por mim. E ele sabe o que eu tô sentindo. Ele pode me dar aquele poder capacitador para que eu possa passar por essa situação. E tem uma frase que eu levo para minha vida. Nos momentos de mais desafio é quando eu estou usando o presente mais valioso que Jesus Cristo me deu, que foi a expiação dele. Né? Então, eu acredito que nós temos esses desafios para que Deus prove que Ele é Deus. De que Jesus Cristo expiou por nossas dores também. E para que nós possamos reconhecer esse poder. Então, essa escritura me traz muita paz. E eu acredito que à medida que a gente entenda isso, tenha um testemunho forte disso, o processo é mais leve. Né? E eu gosto muito de pensar sobre isso. Mas a gente já falou muito sobre como a gente pode se identificar como filhos de Deus, como que a gente pode se entender, né, e entender por que eu. Mas como vocês acreditam que as pessoas
podem reconhecer que elas estão tendo esses desafios emocionais de acordo com as experiências que vocês tiveram ao longo da vida de vocês e as pessoas que vocês observaram também. Que eu acho que esse passo é muito importante, né? Reconhecer que eu tô passando por isso. Eu acho interessante a gente se autoconhecer, porque em muitos momentos da nossa vida nós vamos passar por desafios como luto, como perda de entes queridos ou qualquer outro tipo de coisas que possam nos afetar e nos deixar tristes por um determinado tempo. E tá tudo bem isso, né? Às vezes nós precisamos nos recolher dentro de nós para que a gente possa reconhecer e aprender algumas coisas. Mas, falando especificamente sobre a depressão, você reconhece que você tá passando por esse transtorno quando você tem uma tristeza por um período longo de tempo, né? Por exemplo, você perde um ente querido e você fica triste por muito tempo. Isso pode acarretar uma depressão, né? A gente aprende que a depressão, ela é o pensamento constante no passado, é viver no passado. E a ansiedade é viver no futuro, né? Então, é uma análise muito boa que a gente pode fazer de nós mesmos, mas o que nós já conversamos aqui sobre buscar um profissional da saúde para prevenção é uma forma de buscar saber o que está acontecendo com a gente, né? Então, a gente nunca deve dispensar esse tipo de ajuda, né? Eu tenho uma experiência que foi muito forte, muito sagrada para mim. Eu lembro que quando eu cheguei da missão, eu falei, eu tô perfeita, eu sou missionária retornada. Sem pecados. Sem pecados. Eu não tenho mais ansiedade, eu tô curada, obrigada, Senhor. E eu cheguei em casa, tipo, na semana da pandemia, e eu lembro que eu comecei a ficar muito tempo no quarto. Eu ficava só no quarto, eu não conseguia comer direito. Na época a gente servia, o sacramento era em casa, né? Então eu literalmente só levantava para tomar o sacramento e deitava na cama de novo. E eu passei por esse processo por pelo menos uns 6 meses. E eu nunca conversei com as pessoas que estavam ao meu redor sobre isso, né? E eu não entendia porque eu tava triste, porque não tinha um motivo real. Eu ficava brava não com Deus, mas brava comigo mesma. Eu falava, gente, eu tenho saúde, eu tenho minha família que me apoia, não me falta nada. O que tá acontecendo? Eu sou uma pessoa horrível. E eu pensava dessa maneira. Até que eu tive o meu momento em que eu senti muito forte que eu precisava buscar ajuda. E eu tava no meu quarto e era como se meu quarto estivesse cheio. E era como se algumas vozes falassem comigo. Fala com a tua mãe. Conversa com a tua mãe. Eu lembro que era cerca de 1h da manhã e eu levantei, fui no quarto da minha mãe, sentei na cama dela e eu só chorava. Só chorava. E eu chorava. E minha mãe, você quer ir no hospital? O que você quer? E eu falava, não, eu só não tô me sentindo bem. E foi aí que a minha família começou a me olhar mais o que estava acontecendo, olhar mais o que eu estava sentindo. E em um curto período de tempo, aconteceu outra coisa. E chegou um dia em que eu senti uma dor tão forte em meu coração, que eu não sabia de onde vinha, que eu decidi que eu iria pôr fim à minha vida. E eu fiz o que tinha que fazer, mas o Senhor ele enviou um anjo que foi o meu irmão. O meu irmão, ele sentiu que algo estava acontecendo e ele entrou no meu quarto. E quando ele entrou no meu quarto, ele me viu desmaiada na cama. Então eu lembro que ele me deu uma bênção. Ele colocou as mãos sobre minha cabeça e eu só me lembro dele falar, Pai Celestial, ajude com que ela possa chegar bem até o hospital.
E ele me pegou no colo, me colocou no carro e nós fomos pro hospital. E eu lembro que o hospital lá tem uma subida bem grande, assim. E nessa subida, eu comecei a parar de sentir o meu corpo. Eu comecei a parar de sentir desde o meu pé até o meu pescoço. E eu segurei a mão da minha mãe, assim, atrás, e eu falei, mãe, eu quero falar com meu pai, porque eu já não tô sentindo mais meu corpo. Então minha mãe ligou pro meu pai, ele tava em outra cidade, ele já tava vindo pra minha cidade muito rápido. E quando eu atendi o telefone, eu falei, pai, eu queria muito te ver antes de partir. E meu pai falou, vai ficar tudo bem, eu tô chegando. E quando eu entrei na sala de emergência, eles me colocaram na maca, fizeram todos os procedimentos. E eu lembro que eu tava deitada lá e minha mãe falou... e eu falei pra minha mãe, mãe, eu não tô sentindo meu corpo, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu quero muito levantar e fazer uma oração. E a minha mãe falou o seguinte, você não precisa levantar pra fazer uma oração. Faça uma oração aí deitada. E eu tenho certeza que Deus vai te escutar. Então ali eu fiz uma oração. E talvez foi uma das orações mais sinceras da minha vida. E eu senti Deus me escutando. Eu senti que Ele estava ali naquela sala. E eu senti que o verdadeiro médico que estava ali e que me curou foi Ele. Eu lembro que depois dessa oração, minha mãe saiu da sala de emergência e eu ouvi a médica falando para ela o seguinte: senhora, você tem que ter fé, porque ou essa menina vai morrer ou ela vai sair daqui cheia de sequelas. E minha mãe saiu, meu irmão entrou e eu falei pra ele, cuida da mãe pra nós. Mas eu já sentia paz, porque eu já sentia que o Senhor estava ali. Aquela oração ela já tinha sido ouvida e estava sendo respondida. Porque em poucas horas na emergência, eu comecei a sentir, voltei a sentir meu corpo, comecei a brincar com os enfermeiros. Eu lembro que era cerca de 2 horas da manhã e eu ainda estava na emergência, né? Tinha que ficar um tempo lá. E eu falei pro enfermeiro, ei, deixa eu falar pro meu primo trazer um cachorro quente pra mim. Eu tô com muita fome. E eu senti que o Senhor, Ele tinha cuidado de tudo que precisava ser cuidado. Então, voltando na sua pergunta, Júlia, eu acho que é muito importante a gente dar atenção aos pequenos sinais. Porque os pequenos sinais, eles vão evitar com que coisas maiores aconteçam. Um alerta, né? Eles são exatamente como alertas. E eu não ouvi os alertas da minha vida. E eu tive que passar por isso. Mas eu acredito que as pessoas não precisam passar por isso. Que o Senhor, Ele pode entrar antes disso. Sabe? Nós precisamos ouvir o nosso corpo, ouvir a nossa mente, dar atenção para nós mesmos e para o que o Senhor quer para nós, o que o Senhor está falando para nós. Porque se nós formos dar atenção para as vozes alheias das outras pessoas, talvez nós não vamos nos cuidar. E por um pequeno descuido, a gente vai deixar de desfrutar dessa vida maravilhosa que o Pai Celestial nos proporcionou. Então, essa é a minha experiência e realmente foi a experiência mais importante da minha vida. E ali foi mais uma vez que o Senhor, Ele me provou que Ele vive, que Ele tem um amor por nós que nós nunca vamos compreender 100%. Mas que Jesus Cristo já pagou o preço, então nós não precisamos sofrer, porque Ele já fez isso por nós, por amor a nós. E esse é meu alicerce até hoje. Se hoje eu vivo lutando pela minha saúde emocional, com altos e baixos, é porque existe um Cristo que já fez o necessário. E eu acho que é isso. Obrigada por compartilhar. Na minha opinião, eu tava lendo algumas coisas até na biblioteca do Evangelho, né? E é também algo novo pra mim, não tenho muitas experiências muito fortes, né? Mas
lembrando de talvez algumas coisas que eu senti e também vendo algumas coisas na biblioteca do Evangelho, no manual que fala sobre ajuda para a vida, saúde emocional, muito bom, quem quiser pode estudar lá, é que cada pessoa, ela sente algo diferente, né? Não é porque talvez nós temos crise de ansiedade que a gente vai sentir a mesma coisa, né? É bom sempre lembrar que cada pessoa vai sentir algo diferente, vai ter uma experiência diferente. Isso não significa que ela tem depressão ou ansiedade e eu não tenho, ou que é uma bobagem ou não. Mas cada pessoa ela vai ter um sentimento e isso me fez ver muito entre convivendo com a Júlia, né? E talvez tendo os meus sentimentos também. E comigo, às vezes eu tava triste, eu não tinha vontade de fazer muita coisa, eu não queria levantar, eu só queria ficar deitada. Às vezes eu tinha algumas crises de ansiedade, de não conseguir respirar, achar que eu ia desmaiar, me sentir fraca, as mãos suar, né? E tudo isso são experiências e cada coisinha que cada pessoa ela pode sentir, né? Mas outras experiências é que a pessoa ela pode não querer ter contato com outras pessoas, o afastamento, né? Querer estar só no seu canto. Enfim, inúmeros sentimentos que cada jovem, cada pessoa, ela pode ter. Mas, pegando um gancho no que a gente estava falando, é sempre prestar atenção no que a gente está sentindo, né? E falar, isso está sendo diferente, o que pode ser? Então, ligar um alerta e buscar uma ajuda, mas, às vezes, temos várias opções, né? Mas, principalmente o profissional, mas talvez compartilhar com alguém, né? Nossa, eu tô sentindo isso, o que pode ser? Né? Óbvio que o certo é buscar um profissional, mas em muitos momentos eu não sabia como meu corpo estava reagindo aos sentimentos que eu estava tendo. Eu falava, Júlia, tá acontecendo isso comigo, o que é? O que pode ser? E aí a Júlia falava, né? Tendo os conhecimentos e as experiências dela, ela fala, eu acredito que possa ser uma crise de ansiedade. Então ela me passava coisas, exercícios para fazer, relaxamento. Então, é sempre criar um alerta quando o nosso corpo ele tá passando por experiências diferentes, né? Então, acho que é isso. E eu acho que de alguma forma a gente sempre identifica, né? O que tá acontecendo com a gente. A gente sabe qual é o nosso estado normal, então a gente vai conseguir identificar quando a gente não tá bem, né? Quando tem alguma coisa fora do lugar. E não adianta guardar. É muito importante isso que a Luana falou. Ter alguém para conversar, para falar sobre. É extremamente importante procurar um profissional. Mas alguém que confie, alguém que vai entender, que não vai julgar, né? Eu sou uma pessoa de poucos amigos e quando eu tô com esses momentos, eu sempre procuro uma voz que eu conheço, é a Julie, né? E eu sou muito grata porque ela consegue me entender. Agora a Luana, né? São as minhas irmãzinhas do coração. Muito bom. Eu fico pensando que o meu pai era uma pessoa muito boa, só que pra ele, psicólogo sempre foi frescura, né? E eu não tinha esse suporte de me abrir com as pessoas da minha casa sobre isso. A única vez foi quando minha mãe descobriu que eu me automutilava e ela viu minha perna toda cortada e ela ficou assim em choque. E aí foi que ela entendeu que eu não tava bem, mas eu nunca falei. Quando eu casei, o meu marido, ele não tem muitas experiências com doenças emocionais, né? E ano passado foi um ano muito difícil pra mim, muito estressante em vários aspectos. Eu trabalhava muito, tinha 2 empregos, eu fazia 2 faculdades, tava em ano de TCC, então assim, minha mente, ela não funcionava. E eu comecei a identificar crises de ansiedade por excesso de estresse. Eu ficava muito estressada. Às vezes eu não conseguia falar com ele, que eu ficava estressada. Mas não era porque ele estava me estressando, eu não estava bem. Então, ele começou a falar pra mim, olha, quando você estiver se sentindo assim, me fala, né? E a gente faz alguma coisa, a gente para, deita, faz qualquer outra coisa pra você distrair a sua mente. E isso me ajudou durante o processo de ansiedade. E eu comecei a ter prazer nas minhas crises de ansiedade. Claro que eu não quero ter crise de ansiedade, né? Nunca. Nunca, é horrível.
Mas eu comecei a ter prazer porque eu comecei a aproveitar os momentos com ele quando eu tô assim. Porque é um momento que eu tô muito vulnerável, que ele só me abraça e a gente faz qualquer outra coisa. A gente para o trabalho, para tudo que tá fazendo e vai fazer qualquer outra coisa. Saber que tinha alguém pra confiar, né? Uhum. Então, Então, rede de apoio. exatamente. É muito importante você... Às vezes você acha que você não tem essa rede de apoio, mas às vezes você precisa construir ela confiando nas pessoas. Né? As pessoas que você tem ao seu redor. E falando sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre o processo de cura, né? De estar nesse processo de buscar ajuda e nesse processo de ter crise de ansiedade, estar ali, né? Porque é uma coisa constante. A gente nunca vai estar 100% curado, eu acredito. Sempre vai ter uma coisinha que a gente vai precisar de ajuda. E tá tudo bem. E tá tudo bem é sobre isso, né? Aquele meme, né? E eu queria saber de vocês, né? O que vocês acham sobre isso? De aproveitar o processo desses desafios enquanto você está sendo curado e buscando ajuda. Eu aprendi como presidente da missão que a gente deve desfrutar todos os momentos da nossa vida. E nesse meu processo de busca da cura, né, eu não sei se ela vai ser durante essa vida, se ela vai ser encontrada depois dessa vida, nós não sabemos. Mas eu aprendi que a gente sempre pode tirar algo bom do que está acontecendo. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que até é uma coisa que a Luana nem gosta tanto, mas eu arrasto ela pra fazer comigo, é sair de casa. Às vezes, quando eu tô muito ansiosa, quando eu não tô me sentindo bem, ao invés de deitar na cama e me render àquilo, eu gosto de sair, eu vou comer um pastel, eu vou sentar na praça e ficar rindo, vou sentar no lugar dos velhinhos, ficar competindo com os velhinhos lá na cidade, fico competindo com eles num banco, Jogar xadrez. Eu adoro cidade de Eu fico interior. competindo com eles, tem um banco lá na praça e eu fico, gente, se eu chegar lá e tiver algum velhinho, eu vou falar, cara, esse banco é meu. Então, essas coisas, elas fazem a gente ver que tem sentido na vida. E tem sentido a nossa vida. Nós não somos o que é nosso diagnóstico, o que nossa doença diz sobre nós. Nós não somos isso. E eu gosto muito de uma frase, que é a frase da minha vida, que é que apesar de ter nuvens no céu, atrás das nuvens ainda existe um sol. Bonita a frase, né? Então, sim, eu gosto muito dessa frase. Então, o sol, ele ainda tá ali atrás das nuvens. Nós só precisamos acreditar nisso e desfrutar, se divertir, estar com as pessoas que você ama, aproveitar os momentos e não deixar que o seu diagnóstico boicote sua vida. Viver apesar do que você é diagnosticado. Isso é muito bom. Né? Esse processo, você encontra muita gente, você conhece muita gente, você vive muitas experiências e acaba se tornando, como você falou, Júlia, algo bom, né? Você tira daquele momento, daquela crise de ansiedade, algo muito bom. Então, esse é o meu pensamento sobre esse processo. Muito bom. Enquanto você comentava, eu lembrei de um discurso. Eu tava até tentando procurar ele. Eu não lembro quem que discursou, mas eu sei que foi na última conferência geral, ou na anterior. Que o apóstolo, ele fala, você não é o seu título. Ele até fala, né, eu não sou um apóstolo, eu sou elder, eu sou... Aí ele falou o nome dele, né, eu realmente não lembro quem que deu esse discurso, se vocês lembrarem. Ou se alguém lembrar do discurso. Já comenta aí. Comenta aí. Mas ele fala, né, eu não sou a depressão. Por exemplo, você não é a depressão, você é a Julie. Né? Eu não sou a ansiedade, eu sou a Júlia. Então, nós não somos a nossa doença. Isso é muito importante. Nós somos muito mais. Nós temos muito para dar para o mundo. Nós somos úteis, nós somos especiais. Nós temos um valor divino e um potencial divino. Deus sabe disso. E é por isso que Ele nos mandou aqui. Né? E nós sabemos disso também. Às vezes a gente só se esqueceu porque a gente passou por um processo para vir para essa terra que a gente se esqueceu, né? Mas a gente sabe o nosso potencial também. Então a gente precisa encontrar nos pequenos prazeres do dia a dia um pouco mais disso. Verdade. Sabe que quando eu tinha pouco conhecimento sobre isso, eu pensava que
podia existir uma cura, que talvez chegasse um momento que tudo ia ficar bem, né? Podia existir um remedinho Um remédio, que você uma toma dipirona, e tudo qualquer fica- coisa assim. Uhum. Mas eu tinha pouco conhecimento, então eu falava isso, né? Mas incrível que como o evangelho, ele não serve só para as coisas espirituais, né? Que ele também nos ajuda a entender o nosso lado emocional, o nosso lado mental e faz com que a gente possa aprender. Então, na biblioteca do evangelho, eu estudei algo que eu gostaria de compartilhar. E eu vou ler exatamente como está aqui no manual, que eu até falei sobre saúde emocional, que está na biblioteca do evangelho. E que é o tópico de que entender que a cura ela vem aos poucos e que às vezes ela não vai estar nesse período que a gente está na Terra, né? Então olha que interessante que fala. Quando Jesus curou um cego, o homem primeiramente viu as pessoas como árvores que andam, ou seja, a visão dele ainda estava meio embaçada. Jesus tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele ficou restabelecido e viu distintamente a todos. Outra experiência. Jesus também curou uma mulher que tinha fluxo de sangue, mas isso foi após 12 anos. Tais relatos nos relembram que a cura, seja física, emocional ou mental, pode se dar em etapas e talvez não aconteça imediatamente. Certas curas não ocorrem antes da ressurreição. Então, isso me ajudou a entender, né, que às vezes vai existir cura, elas vão ser por etapas, e também vai ter o caso de que não sejam nesta vida, né, que sejam somente depois da ressurreição. Isso foi o que eu comentei um pouco antes, sobre aquele discípulo que ele queria ser curado, né, e Jesus Cristo falou para ele, você não vai ser curado agora. Talvez você vai ser curado mais pra lá, mais pra frente. E talvez nem nessa vida. Então, acho que entender isso nos ajuda a saber que não é só com a gente. Que outras pessoas, elas passaram por isso, né? Que Jesus Cristo, ele foi curando as pessoas pouco a pouco. Mas também teve pessoas que não foram curadas. Mas ter esse pensamento de que a gente pode fazer um pouquinho a cada dia para que a gente pode restabelecer, ou seja, amenizar essas coisas, vai nos ajudar a seguir em frente, né? Algo que você falou, que eu acho interessante, é que a igreja, né, ela não se preocupa só com o espiritual, mas ela se preocupa com tudo, né? Dos pés à cabeça. Então, a gente falou muito aqui sobre as nossas experiências, como reconhecer e todas essas coisas, mas existem recursos que nós podemos procurar para trilhar o caminho da cura, né? Talvez não nessa vida, talvez nessa vida mais para frente, 12 anos como a mulher do fluxo de sangue. Existe um tempo para tudo e o Senhor, ele sabe, né? Eu sempre ouço uma frase de que Deus sabe de todas as coisas, isso é verdade. Então, queria compartilhar só brevemente a minha experiência em relação aos recursos que me ajudaram, né, a rede de apoio. Eu já morava em Campinas quando eu comecei a fazer terapia e eu fazia online com a minha amiga da Bahia, que era recém-formada em psicologia, e ela trabalhava em um programa que existe, né, na igreja, Recursos Familiares SUDES. E aí ela me explicou, né, que é para todos os membros da igreja, que não tem recursos, que precisam de ajuda, é só falar com o seu bispo, com a sua presidente da Sociedade de Socorro, o seu presidente do coro, e eles vão te encaminhar. E foi ali que eu comecei, né? Eu comecei o tratamento com ela, depois eu fui encaminhada para uma outra amiga dela, e aí depois eu cheguei numa psicóloga que atendia para a igreja. Então, foram duas situações, né? Ela recém-formada, que trabalhava, e a amiga dela, que não tinha nada a ver, mas ela prestava serviços para a faculdade que ela estava fazendo, atendendo outras pessoas. Então, são dois recursos aqui, né? Tanto para quem é membro da igreja, como para quem não é. Sim, às vezes a gente pensa que a gente não pode cuidar da nossa saúde emocional porque a gente não tem, talvez, nosso estado financeiro não seja o suficiente para isso.
o que sobra não vale minha saúde emocional, né? Então, é muito importante isso que você falou, né? Se você é um membro da Igreja de Jesus Cristo, jovem, procura o seu bispo, procura o seu líder das moças, dos rapazes, ou procura a presidente da Sociedade de Socorro da sua ala, o presidente do quórum. Eles vão te encaminhar e vão te ajudar. Você pode ter acesso gratuito a tratamento psicológico e psiquiátrico também. Muitas vezes também dependendo da situação financeira da sua família. E também, claro, o seu bispo ele tem em conta também a sua dignidade, a dignidade da sua família. Tudo isso tem que levar em consideração. Por isso é só o seu bispo que vai poder tomar essa decisão final. Você pode também ter suporte da sua ala, da sua estaca, para comprar os medicamentos psiquiátricos. Eu descobri isso também. Nós temos também o SUS, que é um sistema de saúde, né, maravilhoso aqui no Brasil. Você pode conseguir atendimento psicológico lá também. Nas universidades de psicologia, geralmente os estudantes de psicologia, eles fazem atendimento para se formar e são excelentes. Você pode fazer atendimento, né, que foi o caso da Camila, que fez atendimento com uma aluna de psicologia. Existem muitos recursos e se você quer estudar sozinho e aprender mais, na Biblioteca do Evangelho tem uma partezinha que se chama Ajuda para a Vida. Eu vou colocar o link aqui embaixo, que fala sobre temas diversos, assim. Fala sobre abuso e maus tratos, fala sobre vícios, deficiências, fala sobre pornografia, autossuficiência, saúde emocional, suicídio. Então, fala sobre temas diversos que podem estar te afetando de alguma maneira, talvez, ou alguém que você conhece. Então, a Igreja de Jesus Cristo se preocupa muito com você. Se preocupa e te dá muitos recursos. Tem um curso de autossuficiência. Resiliência emocional, Resiliência emocional, muito bom. Que é, às vezes, oferecido pela sua ala, pela sua estaca, ou às vezes por alguns institutos também. Então, vale a pena procurar sobre isso. Tem o site da autossuficiência, que eu acho que tem cursos assim, não tem? Da autossuficiência? Uhum. Que você entrar, você consegue procurar também. Então, busque ajuda. Não fique se sentindo mal ou se sentindo menos amado por Deus, porque você é muito amado. E você pode, sim, encontrar uma solução para o seu desafio emocional. Como a Júlia falou, nunca se esqueçam que vocês são amados. Amados por pessoas que estão ao redor de vocês e muito amados por um Deus. E nunca deixe com que sua situação atual defina quem você é. Porque no fim, e desde o princípio, você é um filho de Deus. E a minha frase é que atrás das nuvens ainda existe um sol que brilha muito forte por você. Muito bom. Enquanto a Júlia falava, eu pensei, né, que apesar de todos os recursos que nós temos, né, profissionais, a gente não pode esquecer também de confiar no Senhor, né? Saber que Ele está do nosso lado, de que Ele tem o poder para nos entender perfeitamente. Tem uma escritura, eu acho que está em Alma, que foi até a escritura que tu citou, né? Que Ele sofreu todas as dores, né? Para que Ele pudesse nos entender. Ele sofreu todos os tipos de dores, então todas as coisas que nós sentimos, a gente pode saber que o Salvador, Ele nos entende. Ele nos entende e Ele vai estar do nosso lado para nos ajudar. Só a gente confiar nele, né? Não, quando a gente está passando por esses momentos difíceis, não deixar com que a gente se distancie do Senhor, mas que a gente possa se aproximar cada vez mais dele, para que então a gente possa reconhecer a mão dele na nossa vida. E saber que todas as coisas elas têm um propósito, né? Se a gente está passando por momentos difíceis, às vezes a gente não vai entender no momento, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, como a Camila falou. E é isso, ter esse lembrete, né? Que o Senhor, Ele vai estar sempre do nosso lado. Eu lembrei de uma escritura que o Senhor Ele falou a Joseph Smith, que todas as coisas lhe servirão de experiência e que Cristo desceu abaixo de todas as coisas. Então, nós não estamos sozinhos. Jesus Cristo está conosco. E não desistam. Essa é a minha mensagem. Apenas continue. Procurem ajuda e não desistam. O Senhor realmente ama vocês. Concordo com todas vocês. Dou testemunho disso. E eu sei que esse podcast foi muito planejado. Algumas coisas aconteceram erradas e demoramos para conseguir gravar ele, mas porque
O Senhor sabe que era um tema muito importante, nós estamos aqui hoje para falar com vocês sobre isso. Então, não fique sofrendo sozinho, você não precisa, você pode ter ajuda, pode ter apoio. E nós estamos aqui da Central Jovens para te apoiar de alguma forma também. Se você precisar de acesso às plataformas de ajuda psicológica, você pode comentar aqui no vídeo também, pode mandar uma mensagem pra gente no direct, no Instagram, e a gente vai mandar todos os links possíveis para que você possa, sim, cuidar da sua saúde emocional. Lembrando, nós não somos psicólogas, não somos profissionais da saúde, quer dizer, você é uma enfermeira, né? Eu sou técnica. Mas nós temos experiências e nós temos uma fé muito forte de que existe um Deus. E esse Deus é muito poderoso e Ele pode qualquer coisa. Ele não é o culpado dos nossos desafios emocionais, mas Ele é realmente o responsável por nos ajudar a sair disso. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Queria agradecer, né, a presença de vocês, Luana e Julie. Nós que agradecemos a oportunidade incrível de estar Foi aqui. muito bom falar sobre isso. Queremos agradecer também a Camila, que foi host comigo e estará mais vezes. Obrigada, Júlia. Obrigada. E, bom, obrigada por você ter assistido até o final esse podcast. Nós esperamos que tenha tocado o seu coração. E se tem alguma pergunta, alguma coisa que você quer comentar e que você gostou muito, compartilhe aqui nos comentários. Nós vamos ler com muito carinho. E é isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.